diferente, né? E assim dar continuidade na nossa fala, no nosso texto, na nossa retro-história, a pessoa com deficiência. Eu gostaria de ressaltar aqui um pouquinho que do renascimento, as medidas assistências, né, e de proteção à pessoa com deficiência. Saímos ali daquele período no século XV e já entramos aqui no embaçamento do século XVII. Quanta coisa bacana já aconteceu, né? Observamos e não podemos esquecer de quantos séculos isso levou, né? Então, entre o século XV e o século XVII, o período ficou conhecido como o Renascimento. Foi marcado por grande descoberta da medicina, pela filosofia, os humanistas e pelos problemas de pobreza e de marginalização dos deficientes. A Renascença surgiu no mundo para livrar o homem da ignorância, para trazer nova visão, mostrar para uma sociedade, né, a limitação, a ciência e o que podemos ser mudado dentro de um período, de um contexto, onde a ignorância ela soava mais alto do que toda uma sociedade. A Renascença ela surgiu para o mundo e começou a ser dado os primeiros passos no atendimento à pessoa com deficiência. Apesar de ter sido uma época revolucionária sobre muitos aspectos, o Renascimento ele não conseguiu romper com os preconceitos contra a pessoa com deficiência física. As crianças com retardo mental profundo ainda era considerado certos meios não humanos. Eles eram considerados como aberrações. É muito sério quando nós falamos nesse detalhe, porque hoje nós estamos numa era de leis, onde o ser humano teve que brigar por leis para poder ser respeitado, né? E quando nós falamos da humanidade, do amor ao próximo, né? Amar o teu próximo como amar a ti mesmo, nós esquecemos e nós só amamos devido leis e medo de muitas vezes eu ser multado ou ser regredido por aquilo ali, né? Então, quando aqui fala do preconceito, da aceitação dessa criança, né, eu chamo a atenção pelas mudanças e pelas lutas, né, que aconteceu naquele período. Eu quero ressaltar um pouquinho aqui, onde nos deixa um pouco a nossa admiração, né, em tempo de reis, em tempo de batalha, onde a voz da humanidade às vezes pouco era ouvida. Mas ali quando o rei Henrique VIII, ele promulga a lei dos chamados pobres pela toda qual, né, todos os suicídios. Ele obrigava então as pessoas a pagar o que foi chamado de taxa da caridade. E ali começou a surgir um dos primeiros movimentos, né, de maneiras que veio sendo trabalhado e veio sendo polido, né, moldado, digamos assim. Então essa taxa da caridade para dar continuidade à criação de entidades hospitaleiras e organização destinada ao atendimento da pessoa com problemas crônicos e gravemente incapacitado para a vida independente, né? Então, a partir do momento que foi criado, sim, essa taxa e esse, digamos, implantado um órgão daquele período, né? Ali começou a se desenvolver e ter uma nova visão, né? Então, já ali no século XVIII, com grandes consequências do movimento renascentista, o progresso da ciência determinou, né, o aperfeiçoamento gradual das casas de assistência. Áreas de cirurgias, né, sofreu um bom impulso, graças à melhoria do conhecimento anatômico, né, e abandonou-se da obediência ao édito da igreja, que proibia ao clero a realizar de operações que desmandassem e derramamento de sangue. Houve-se um período dessa exclusão. Então, ali já não acontecia mais aqueles sacrifícios humanos que precisava excluir da sociedade, e sim ter um novo olhar, uma nova visão. Já no século XIX, começou a melhorar. A sociedade começa a reconhecer a sua responsabilidade com o próximo. O meu dever de ir mais além, e sim uma conscientização do eu para o meu próximo, né? Então, com a pessoa com deficiência, principalmente no que se refere a medidas de assistência e proteção, voltada para um grupo de minoritário e marginalizados. Esse olhar diferente nos faz ressaltar
que com o decorrer dos séculos, né, com o decorrer do olhar diferente, eu hoje um protagonista, eu hoje ser humano. No século XX, os avanços da medicina trouxe consigo a atribuição de maior importância em relação aos deficientes. A criação dos hospitais, escolas, clínicas de São Paulo foi inaugurada em 19 de abril de 1944, durante o governo de Getúlio Vargas. Significou um novo marco na produção dos nossos estudos e pesquisas no campo da reabilitação. Reabilitação, eu volto um pouquinho lá atrás, né? Aqueles mutilados da guerra que ia para a batalha, né? Observamos aqui que houve assim um período de Getúlio Vargas, né? Aquele olhar para esses soldados que também vinha. E junto com eles agregou-se, né, a nossa pessoa, né, com deficiência. E ali houve-se um amparo e um olhar diferente. A gente pode observar que é uma conjunção, né? Como se diz, tudo que acontece de ruim é para ficar melhor. Se não fosse aqueles soldados da guerra, né, que ia e que eles precisavam de uma reabilitação, de repente essas pessoas ou crianças, né, adultos, jovens, não sabemos como que era, não teria esse espaço de engrenar junto para um desenvolvimento, né? Então não poderia ser diferente, havendo uma classe associada entre as deficiências e a área médica. A sociedade acreditava, sendo que a deficiência é um problema existente exclusivamente na pessoa com deficiência. Bastaria promover algum tipo de serviço para solucionar. Dessa forma, o conceito prevalecente era o de meio da reabilitação ou da cura institucional, como os das Santa Casas, da Saúde e da Misericórdia. Tal modelo médico de intervenção no cuidado da pessoa com deficiência era agregacionista e revelava a resistência da sociedade em aceitar a necessidade de estar trabalhando junto com aquela criança. Lembrando que quando nós falamos da escola especial do MCare, junto à PAI, hoje no nosso tempo de hoje, aqui ele nos relata um pouquinho no texto, onde fala da importância desse conjunto de estudo, desde o desenvolvimento pessoal, educacional e profissional, aonde entra as entidades de estudo junto ao trabalhar no desenvolvimento, não só fisioterapêutico, né, ou demais assistência médica que a gente temos, mas também a parte pedagógica, que é o que nos vem dar esse amparo educacional e, né, motivar também. Eu vou ler também mais um textinho aqui, que ele nos fala sobre a questão da deficiência de deixar de ser responsabilidade exclusiva da família e das instituições de caráter filantrópicos, para passar a ser uma preocupação também do Estado, né, no qual ele assume essa responsabilidade não como políticas públicas, mas apenas apoiando as instituições beneficentes e sem fins lucrativos, adotando um modelo assistencialista, amparado no mercado médico, essas instituições. Além de seguir a linha de reabilitação médica, assume também a educação especial, somente para deficientes mentais das classes menos favorecidas. No concernos aos direitos sociais, durante a ditadura militar, em 1967, a Constituição Federal contempla pela primeira vez o direito específico para a pessoa com deficiência. No seu artigo 175, a família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos poderes públicos. No artigo 4, né, cria-se a assistência à maternidade, à infância, à adolescência e à educação de excepcionais. Chegamos aqui nos nossos excepcionais, né? Então é uma trajetória que vem passando de períodos em períodos e que hoje eu venho aqui convidar a você, família, parentes de pessoa deficiente, para que essa exclusão no qual nós citamos aqui, ela não venha continuar. Então eu te convido à praça pública, o supermercado da sua cidade, a igreja no qual você frequenta, o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto, o teu irmão ou um parente, uma pessoa que apresenta, né, uma deficiência tanto física ou mental, ela tem direito de estar nesses lugares.
E por direitos de ir e vir, esses lugares têm que estar adequado para receber a pessoa com deficiência visual, intelectual. O espaço tem que estar amparado, porque foi de muitas lutas e muitos derramamentos de sangue que essas leis foram aprovadas. Então eu quero pedir para você, pai, para você, mãe, para você, tio, para você, avó, que muitas vezes não vai na praça do seu bairro, porque lá estão outras crianças e vão olhar assustado para teu filho. É um direito seu estar lá. E quem não quiser observar, que deixe o espaço vazio. Então eu venho convidar toda a sociedade nessa semana, todo você familiar que está aí do outro lado. Não deixe que isso venha voltar no período da Idade Média. Nós estamos no século 21, quase chegando no 22. E eu te convido, não deixe de sair da sua casa, porque as pessoas vão olhar para o teu filho e não vão querer ficar próximo. É um direito seu. Não esconda o seu filho em casa. Leve ele para a sociedade. Se você está tendo problema com o teu filho na escola, rendimentos, não é vergonhoso você procurar ajuda médica, porque os tempos mudou, né? Hoje estamos vivendo um outro período, um período em que precisamos de ajuda. Leva o teu filho para fazer um exame, procura a entidade da sua cidade. A APAE, ela não é um depósito de crianças. A APAE é uma escola no que trabalha com o diferencial, com profissionais especializados e capacitados para levar o melhor para o desenvolvimento do teu filho. Então eu venho deixar esse recado. A APAE, ela não é aquele depósito onde lá antes do século V ficavam escondidos. A APAE, ela é uma escola no qual trabalha no desenvolvimento do teu filho, do teu parente, no qual você conhecer. Venha até buscar uma solução, procura a ajuda do seu município. Mas não fica aí em casa, porque senão aquela exclusão lá do período medieval, antes do período medieval, ela vai continuar. Uma sociedade que vai apontar que o teu filho ou o teu parente pode ser, de repente, não ser uma aberração. Isso não existe. Então eu te peço, não tenha vergonha de procurar um neuro, não tenha vergonha de procurar a ajuda da APAE da sua cidade, do seu município. Leve o teu filho para a sociedade, vamos junto fazer essa inclusão acontecer, ok? Obrigada a todos. Venho aqui pedir para que venha acessar a nossa página do Facebook da APAE CNP. Estamos aqui abertos para mais informação, para mais orientação e levar até você, muitas vezes, o que você pode nos ajudar e podemos te ajudar também, ok? Abraço, fiquem todos com Deus e tenham uma semana abençoada.